Presidente, eu também quase integralmente vou acompanhar Vossa Excelência, já digo o porquê, e sem querer me alongar, mas situando a questão, esse problema de assédio judicial que a ministra Rosa e Vossa Excelência agora traz, esse problema é muito grave e não se dá só em relação aos jornalistas. É importante, em ações futuras, que o Supremo Tribunal Federal possa evoluir nesse sentido. Isso se dá em relação ao mundo político, ex-exercentes de cargos políticos, quando saem, eles passam anos em audiências em diversas capitais, tendo que contratar vários escritórios de advocacia, correspondentes, verdadeiro assédio na questão dos agentes públicos por ações populares. Isso se dá, e recentemente, porque virou uma guerrilha judicial, se deu com alguns membros aqui quando foram indicados, e eu me incluo entre eles, com ações populares, no país todo, dizendo que impugnando, e você tem que correr atrás de coisas absurdas, mas com um custo financeiro e pessoal muito grande. Então, em boa hora, vem essa definição, que eu diria para o caso específico, mas vem disso se pode tirar para o futuro uma tese de que assédio judicial tem um foro específico só. Não é possível se permitir que determinado grupo comece a seguir, na linguagem moderna, stalkear uma pessoa via judicial. Então, aqui, em São Paulo, no Rio, no Maranhão, no Piauí, e Vossa Excelência bem trata disso. Ministro Alexandre, se me permite o comercial, tem um artigo sobre stalking publicado ontem de uma jovem chamada Luna Van Brussel Barroso, que vale a pena ler, bom texto. Eu conheço, inclusive, essa autora, o mestrado dela foi nessa matéria, e ela prova que Darwin estava certo. A evolução da espécie. Os filhos sempre superam os pais. Para nosso gosto, né? Claro. Para nosso gosto dos pais. Claro que sim. Então, presidente, aqui, especificamente, se coloca a questão da proteção deficiente em relação ao direito à liberdade de expressão, e eu concordo plenamente com a argumentação de Vossa Excelência, com a inexistência de uma solução específica do ordenamento jurídico e, consequentemente, com a solução dada de que, havendo assédio judicial contra a liberdade de expressão, eu iria mais além ainda, eu tiraria até a liberdade de expressão, porque ficaria uma tese para todo assédio judicial, havendo assédio judicial caracterizado pelo ajuizamento de ações a respeito dos mesmos fatos em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de causar prejuízos, aqui a jornalistas ou órgãos de imprensa, inclusive ao direito de defesa, em resposta ou retaliação pelo legítimo exercício do direito à liberdade de expressão, as demandas devem ser reunidas no foro do domicílio do réu, que eu concordo plenamente com Vossa Excelência. No item 2, presidente, eu quero só fazer uma reflexão que, inclusive, conversei, o ministro Flávio Dino não vota, na verdade, não vota no mérito, mas talvez depois na tese, a questão da culpa grave. Então, a responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa depende de aferição de dolo, que não parece que haja nenhuma dúvida, ou de culpa grave. Esse conceito determinado de culpa grave é um conceito dificílimo de ser, no caso concreto, estipulado. Na proposta da ministra Rosa, a ministra Rosa, ao invés de usar culpa grave,
ela dizia da divulgação dolosa de conteúdo sabidamente verídico, Vossa Excelência aqui coloca, depende da ferição de dolo, e colocava colocava grave negligência profissional na apuração dos fatos. Eu, presidente, como sugestão, eu substituiria culpa grave por negligência profissional na apuração dos fatos, porque isso é possível, é mais fácil de se analisar. Obviamente, um jornalista que aqui publica algo totalmente inverídico, que bastaria, por exemplo, fazer uma breve consulta para verificar que há decisão judicial, isso é uma negligência profissional na apuração dos fatos. Então, é só essa observação, e depois, na hora de discussão da tese, podemos voltar a isso. Em relação ao mérito, acompanho integralmente Vossa Excelência. Em relação ao item 1 também. Em relação ao item 2, eu só substituiria culpa grave por negligência profissional na apuração dos fatos. Porque a gravidade da negligência vai gerar a indenização, o valor da indenização. Eu tiraria o grave, negligência profissional na apuração dos fatos. Obrigado, presidente. Muito obrigado.